O Donald Trump ele está combinando todos os fatores para levar o impeachment. Ele está seguindo à risca a cartilha de Dilma Rousseff, tendo insatisfações do mercado e revolta popular. Olhem essas imagens aqui. Isso aqui é Nova York. Estimaram 20 quarteirões tomados por pessoas revoltadas com o governo Donald Trump. Isso é mobilização popular de alto impacto, não aquela bobagem que os bolsonaristas fizeram na Avenida Paulista. E essas manifestações ocorreram em todos os estados dos Estados Unidos. E para piorar, hoje pela manhã, segunda-feira, pânico generalizado nas bolsas do mundo todo. Todas caíram. Isso por conta da guerra comercial que os Estados Unidos estão promovendo contra o mundo todo, mas principalmente contra a China. O New York Times já alertou. Essa medida de Trump vai afetar o livre comércio, provocando imprevisibilidade nos mercados. Imprevisibilidade é tudo que o mercado não quer. Fora que um banco importante dos Estados Unidos, o Goldman Sachs, alertou para um aumento do risco de recessão no segundo semestre. O New York Times também falou de um potencial conflito bélico baseado na história a respeito de guerras comerciais. Eu acho pouco provável um conflito bélico. Mas, na sua opinião, você acha que um conflito mundial pode acontecer por conta dessas guerras tarifárias do Donald Trump? Trump vai cair? Os Estados Unidos vão entrar em recessão? Quero muito saber a sua opinião, coloque nos comentários. Esse nosso bate-papo tem ajudado esse entendimento melhor do que está acontecendo nos Estados Unidos. Deixa o like se você concorda que o Trump ele é um desastre e se inscreva no canal. O Trump, pessoal, ele colocou as barreiras tarifárias desde a semana passada naquilo que ele chamou de Dia da Libertação. E é claro que alguns países começaram a se posicionar de modo contrário ao Trump, com retaliações. O Brasil aprovou aqui no Congresso a possibilidade de fazer ali medidas recíprocas com o Donald Trump de modo mais facilitado, mas ainda nós não colocamos. Estamos analisando a situação. Mas a China chegou com os dois pés no peito, meteu tarifa recíproca, iniciou uma guerra comercial que fez despencar as bolsas pelo mundo todo. O Japão entrou em circuit break, que é quando a bolsa de valores ela para porque há um caos generalizado, e isso faz com que os operadores operem muito mais pela emoção do que pela razão. E o pânico global foi generalizado, as bolsas da União Europeia caíram, a bolsa japonesa caiu, a bolsa de Hong Kong caiu, caiu tudo, tudo. E aqui no Brasil também houve queda nesse início de pregão. O petróleo entrou numa baixa histórica também, houve desvalorização, ou seja, o mundo entrou em pânico com as medidas do Donald Trump. O mercado reagiu mal. E eu sei que você está falando o seguinte, olha, mas o mercado, ele vai reagir de certo modo e as pessoas vão ganhar tanto na alta quanto nessa queda. E eu concordo com você. O problema é quando você tem um movimento abrupto não esperado. O esperado é cair 5. Se ele cai 6, ok. Mas se ele cai 10, 15, não, aí já não é o esperado. Aí é além do esperado. E para piorar a situação do Donald Trump, além desse pânico global com relação às tarifas, o Goldman Sachs, que é um banco de investimentos muito importante nos Estados Unidos, fez uma projeção catastrófica. Primeiro, PIB crescendo em 2025 por conta das tarifas que foram colocadas a 0,5%. Isso é estagflação. Porque você tem uma inflação alta nos Estados Unidos, o custo de vida aumentou e a economia não vai crescer. Porque 0,5% é muito baixo. As empresas estão vendo como que vai ser esse futuro dos tarifácios e estão recuando nas contratações. Porque o que Trump quer fazer? Ele impôs tarifas generalizadas. Agora ele quer que os países se sentem à mesa de negociação com ele para negociar os produtos específicos. Só que se ele conseguir negociar com um determinado país, mas ele não negociar com outro, os produtos daquele país que são combinados com os produtos desse outro país para montar um iPhone nos Estados Unidos, vai fazer com que haja um aumento de preço também. Então o custo de vida vai aumentar. E a chance de recessão para o Goldman Sachs saiu de 35% para 45%. É muito alto. Fora a política migratória do Donald Trump, que tem feito os imigrantes adotarem mais cautela na hora de comprar produtos, então isso está levando para uma desaceleração da economia americana, a ponto de fazer o Fed, que é o Banco Central Americano, reduzindo 2% a taxa de juros para poder estimular o consumo.
é um problema e por isso que eu falei pra vocês, Trump vai cair. Vai cair. Trump vai cair pelo seguinte, há uma crise de confiança no governo. O governo já deu muitas caneladas, como por exemplo, o vazamento de dados sigilosos das tropas americanas no Iêmen. Aquilo foi uma incompetência tremenda. E o pior, que essa tarifação que o Trump impôs no mundo foi feita com uma conta de padaria. Uma conta ridícula. Como que foi essa conta? Os Estados Unidos chegavam, por exemplo, para Coreia do Sul. Coreia do Sul, eu vendo para vocês 30, mas eu compro de vocês 80. Portanto, há um déficit de 50 negativos para mim. Vocês saem vencendo em 50%, fica 50% positivo para vocês, 50% negativo para mim. Já que eu tenho um déficit de 50%, eu vou dividir por 2 e vou colocar 25% de taxa em você. Não tô brincando, foi isso que ele fez. Por que o Brasil e a Argentina tiveram 10% de taxa? Porque todos aqueles países que ficaram com o saldo negativo com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos ele exporta mais do que importa, teve tarifação de 10%. Não houve nenhum tipo de cálculo mais elaborado. Então a população americana olha pro Donald Trump, para essa decisão dele e fala assim, poxa, peraí, esse custo de vida que eu estou tendo maior está acontecendo por conta de uma conta de padaria dele. Fora o problema no Iêmen. Como que eu vou confiar nesse governo? Não vou confiar. Isso vai levar em revolta popular. Ou Trump derruba o governo, ou melhor, muda o governo, ou ele vai cair. Porque isso aqui que nós vimos, isso aqui aconteceu em várias cidades nos Estados Unidos. Todos os estados americanos apresentaram esse tipo de ação. Manifestação, melhor dizendo. Isso aqui é Nova York. Não foi aquela manifestaçãozinha bolsonarista de 50 mil pessoas que eles falaram que tinha 400 mil. Não, são 20 quarteirões de Nova York. Não deram 20 quarteirões, 15 quarteirões de Nova York. Que sejam 15. É muita gente. É muita revolta. Você começa a congregar a revolta da população com a revolta do mercado. Tudo que Dilma fez. Trump segue a cartilha de Dilma. Porque o New York Times alertou o Trump. Saiu texto no final de semana que a Folha de São Paulo traduziu. Nesse texto, o New York Times fala que há um abalo no livre comércio no mundo todo. Porque há um caminho para o livre comércio, reduzindo as barreiras tributárias, para que os países possam comercializar de modo irrestrito. O que Trump fez? Ao impor tarifas, ele fechou o país, dificultando a entrada de produtos. Então ele fez um movimento na contramão daquilo que é desenvolvido ou do caminho que está sendo tomado no mundo. Isso não vai afetar o livre mercado ou vai ser o fim do livre mercado. Não. O que vai acontecer? O mundo vai ficar mais desordenado e mais perigoso, porque os países vão ter que atuar de modo mais individual. É um cada um por si. O New York Times até citou que no passado guerras foram propagadas por conta, ou foram iniciadas por conta de guerras comerciais. Eu não vejo isso. O que eu vejo? Que Trump está provocando instabilidade e imprevisibilidade. E como eu falei no início do vídeo, isso é tudo que o mercado não quer. O mercado quer atuar de modo previsível. O mercado quer atuar da seguinte forma, eu sei até que ponto pode subir e eu sei até que ponto pode cair. É isso. Mas Trump não causa imprevisibilidade somente pelo tarifácio. Mas ele já adotou várias medidas de vou fazer isso e depois recuar. Vou fazer aquilo e depois eu volto. Não é assim que funciona. Ainda mais com a supereconomia que é a economia americana. E a economia mundial, ela é muito alicerçada na economia americana. Ou Trump muda ou ele vai cair. Talvez até, como nós já previmos aqui, ser morto. Estados Unidos tem histórico de matar presidente, né?